E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste e vamos iniciar aqui uma playlist para dicas de redação. Isso, né? Você que vai fazer aí uma prova, né, de vestibular, de concurso, de Enem, que tenha, né? Bom, o Enem vestibular sempre tem a prova de redação e hoje em dia muitos concursos também estão pedindo, né, o nosso texto dissertativo, argumentativo. Então, vamos começar aqui uma playlist de dicas aí para a sua redação, tá? Mas antes disso, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que, né, o Prof. Marques colocar um vídeo novo que você já vai ficar sabendo ali, né, justamente no primeiro momento. E, por favor, né, pessoal, ao final do vídeo, se puder, dá um joinha, tá? Bom, sem mais delongas, vamos então para a nossa primeira dica. Antes disso, vem a nossa vinheta. Não esquece, diminui um pouquinho o volume que a vinheta é alta, beleza? Então tá, solta a vinheta, vamos lá. Então tá, pessoal, vamos lá então para nossa primeira dica aqui de redação. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho que começar essa playlist, né? E é uma playlist justamente que a gente vai trazer algumas dicas para vocês aqui de redação, de toda a parte, né? Parte estrutural, parte de conteúdo, o que que é descontado, o que que não é descontado, letra, né? Qual é o tipo de letra que eu utilizo, letra de forma, letra cursiva, enfim, mas eu fiquei pensando, eu digo, não, antes de eu entrar nesses aspectos, eu acho que a primeira dica tinha que ser alguma coisa relacionada a algum sentimento, né, pessoal? O sentimento que a gente tem daqui a pouco, minutos, horas, semanas, meses, porque não antes da gente passar justamente por essa prova, né, tão temida aí por muitos. Então eu pensei num sentimento que pudesse representar, assim, justamente muitos aqui dos meus alunos, até porque eu acompanho meus alunos já faz mais de, né, vamos lá, não quero entregar minha idade aqui, pessoal, mas desde 2000, né, e cinco trabalhando com pré-vestibulares e concursos públicos, então eu já acompanhei bastante coisa, né? Mas vamos lá, aí eu fiquei pensando, eu digo, pá, tá aí o sentimento. Se eu fosse definir, né, a partir de uma palavra, eu acho que eu colocaria essa aqui, ó. Eu acho que é a angústia, pessoal. Muita gente fica angustiado, fica ansioso, né, às vezes até temeroso em relação à prova de redação. Por quê? Porque o cara me diz assim, bah, ô Marques, eu não escrevo toda hora, eu não tenho o hábito de escrever, eu não tenho o hábito de ler, e aí a gente sabe, né, pessoal, que a questão da escrita, ela está intimamente ligada à questão também, né, da leitura. Mas isso a gente vai conversar depois, em outros momentos aqui. Mas então hoje eu queria começar dividindo assim com vocês essa questão da angústia em relação ao nosso texto, né? E essa angústia, pessoal, eu queria dizer assim para você que essa angústia ela é compartilhada, né, não só do aluno que vai prestar uma prova de redação, né, mas também das pessoas que vivem a partir disso, que vivem a partir da escrita. E eu não estou pegando aqui professor como exemplo, não. Tá? Até poderia fazer uso, né, de alguns professores, assim, como exemplos, que eu tenho certeza que também se angustiam às vezes, né, na hora que tem que escrever. Mas vamos lá, às vezes essa angústia é até de um escritor profissional. Aí tu vai dizer, não, Marcos, escritor profissional não passa por esse tipo de situação. Será que não, gente? Olha só, vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês para a gente dividir, pensar um pouquinho, tá? Justamente acerca disso. Aqui nós temos uma entrevista, trechos, na verdade, de uma entrevista, né, tá? Do nosso querido José Jacinto Veiga. José Jacinto Veiga, que é aquele segundo J ali, é Jacinto, tá? José Jacinto Veiga, né, pessoal, que faleceu em 1999, tá? Não lembro o mês agora, pessoal, tá? Mas falecido em 1999. Ele é considerado por muitos um dos maiores, né, se não o maior autor aí dentro daquilo que a gente chama de realismo fantástico. Tá? Ele é autor de vários livros, vários contos também, né? Então ele tem ali o que me vem à cabeça, a Hora dos Ruminantes, A Estranha Máquina Extraviada, enfim, né? Nós temos aí algumas obras, tá? Um autor bem marcante dentro desse gênero aí, né? E ele, numa entrevista à Folha de São Paulo, já há vários anos também, eu peguei dois trechos aqui para você, ele traz justamente essa questão, né,
da relação né, do autor e do seu texto. E percebe, pô, a gente está falando de uma situação aqui de angústia, de ansiedade, daqui a pouco, de um cara que vivia disso, né, pessoal? Então vamos lá, olha só o que né, nós temos aqui. Então a pergunta, né, que foi feita a ele, a primeira pergunta era assim, ó, o senhor faz hoje uma palestra com o tema Por que escrevo? Mas o senhor é muito conhecido por reescrever incessantemente seus textos. Por que o senhor reescreve? Olha que legal, pessoal. Ele diz assim, ó, é por conta de uma grande insatisfação. Você imagina as coisas, até visualiza, mas quando quer pôr aquilo no papel, tem que usar a linguagem. Pessoal, olha só, quem é que já não passou por isso aqui? Eu vou até destacar aqui para você, né? Tá? Por que que ele reescreve? Por uma grande insatisfação, ó. Né? Então, tu imagina as coisas antes de colocar ali no papel, tu consegue até visualizar aquilo ali, mas na hora que vai para o papel, aí tu vai ter que usar o quê? A linguagem, e no caso ali a linguagem verbal através das palavras, né, pessoal? Aí você descobre que a linguagem é tosca. Isso aqui eu achei maravilhoso, né? Que a linguagem é tosca, que ela não acompanha o que você quer fazer. Ou seja, não é que a gente não consiga encontrar palavras, né, para representar de repente aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquela visualização que a gente fez previamente. Não, não. O caminho é o inverso. Ele está dizendo, o problema é que a linguagem é tosca. Não eu, a linguagem que é. Não acompanha o que você quer fazer. Então você fica trabalhando, trabalhando para chegar o mais próximo possível, tá, gente? Ou seja, percebam, né, pô, um cara que é referência dentro da área de atuação dele, um dos grandes autores que nós temos aqui, e o cara com essa modéstia ou com esse tipo de pensamento que nos traz, não, porque ele reescrevia justamente pela insatisfação dele, porque ele achava daqui a pouco que o texto não estava bom, ele conseguia visualizar alguma coisa, e daqui a pouco ele percebia, né, que o jeito que estava ali, a linguagem, ela não representava aquilo que ele realmente estava pensando, então ele reescrevia, reescrevia, reescrevia. Por que que eu estou trazendo isso aqui para você, tá? Pelo seguinte, gente, olha só, eu acompanho, né, muitos alunos aí, né, durante um ano de preparação para um vestibular, para um Enem, para concursos, e às vezes alguns alunos partem do pressuposto que a redação é fácil, por quê? Porque eu escrevo a vida inteira, eu me comunico a vida inteira com a língua portuguesa e assim vai. E eu trago isso aqui justamente para que a gente tenha um pouquinho de humildade e um pouquinho de pé no chão e pense assim, ó, bah, olha, eu tenho que escrever um texto, eu tenho que reescrever, reescrever, reescrever até um momento que eu acho que ele fique o bom, né? Um bom, assim, digamos, suficiente. Olha só, chegar o mais próximo possível daquilo que eu quero expressar, daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero transmitir no meu texto. Então, se o José Jacinto Veiga pensava dessa forma, quem sou eu, né, pessoal, para pensar de uma maneira diferente? Então, eu acho que a gente tem que fazer reescrita, tem que fazer reescrita, tem que fazer revisão do nosso texto. Isso é uma coisa muito importante. Já coloque isso na tua cabeça desde agora. Revise o seu texto. Eu sei, ai, professor, eu aprendi com determinados experts em redação que a gente daqui a pouco não precisa nem fazer o tal do rascunho. Olha, eu não vou sair contradizendo aí fulano ou beltrano, tá, pessoal? Né? Se tu quer seguir essa linha de raciocínio, siga, sem problema algum. Eu não acredito. Eu acho que um texto, né, para ele ficar bom, de fato, pessoal, a gente tem que reescrever, a gente tem que revisá-lo. Então, eu sou sim adepto e sempre serei adepto ao rascunho, tá? Dá um jeito de fazer o rascunho, dá um jeito de separar um tempo para isso, para que o teu texto saia bem melhor, que você possa ter uma nota muito mais agradável ali para você, tá? Bom, depois aí ainda a Folha perguntando, né, pessoal? Por isso a linguagem do senhor é tão seca, tão substantiva? Aí ele diz, eu me vigio muito para não fazer aquilo que em linguagem popular se diz encher linguiça. Vamos destacar isso aqui, pessoal. Olha só que legal. Ó, então, né, eu me vigio muito para não fazer aquilo em linguagem popular se diz encher linguiça. Olha só, gente, encher, né, a famosa, né, encheção de linguiça. Que é isso, pessoal? É aquele cara que fica tangenciando o tema, que fica falando, 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 falando e não chega a um determinado ponto. É a questão da prolixidade, né, pessoal? A famosa operação encher linguiça que nós chamamos, né? Então ele diz ali, ó, né? Eu desbasto o texto, tiro o bagaço, deixo apenas o que tem peso, a essência. Olha que legal. Essa parte aqui, pessoal, me lembra muito assim, ó, de alguns aspectos que a gente passa para os alunos, às vezes até como dica também, para ficar
meio ressabiado e tomar cuidado com as chamadas muletas argumentativas, né? O que seriam muletas argumentativas, Marcos? São aquelas expressões ou frasinhas já prontas, do tipo, sabe-se que, percebe-se que, é sabido que, e assim vai. Porque tá, tudo bem, eu posso fazer isso? Posso, e principalmente quando eu tenho que fazer uso de um texto impessoal, que nós chamamos, né? Então eu não vou colocar ali, eu sei que, não, é bem melhor, é preferível colocar sabe-se que. Mas será que eu preciso colocar esse sabe-se que? Quando eu digo, por exemplo, sabe-se que a corrupção, né, se tornou um fator, tarará, tarará, tarará. Tá, será que eu não poderia chegar simplesmente falando que a corrupção se tornou um fator XYZ? Será que eu precisaria desse sabe-se que? Será que eu precisaria de um é sabido que? Um percebe-se que? Não, nós não precisaríamos. E isso, de uma certa forma, acaba sendo uma encheção de linguiça, né? Por quê? Porque eu não precisaria daquilo. Mas mesmo assim eu faço uso. Por quê? Porque, de uma certa forma, ela me traz um pouquinho mais de conforto. É alguma coisa que me dá um apoio, me dá uma sustentação e é um pouquinho mais confortável para mim, até porque eu ganho linha com isso na minha redação. Pois é, mas será que ela tem peso? Eu acho que não, né? O que tem peso é justamente o que vem depois. Então, né, como diz aqui o nosso José Jacinto Veiga, ele diz ali, né, eu deixo apenas o que tem peso, ou seja, a essência. Então, já fica também essa dica aqui, fora esse pensamento, pessoal, tá? Já fica essa dica, toma cuidado, deixa só o que tem peso, deixa só o que tem essência no teu texto. Só que para que tu possas ver de fato o que tem peso e qual é a essência de fato do teu texto, tu vai ter que reescrevê-lo, ou seja, tu vai ter que fazer aquele trabalho ali mais de uma vez, tá? Se o José Jacinto Veiga fazia, pessoal, não sou eu que vou indicar que você faça tão somente, né, o texto ali, a parte final do texto, sem rascunho, sem um projeto de texto ou coisas do gênero, tá bom? Então, fica esse pensamento aí de novo. Quando a gente fala em redação, não há certo e errado na redação, né, pessoal? Tá? Mas tem coisas que dão um pouquinho mais certo e tem coisas que dão um pouquinho menos certo, tá bom? Fechou, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira dica da nossa playlist aqui de redação. Fica ligado, tá? Não esquece de apertar o sininho aqui para receber as nossas notificações, tá? Assim que nós tivermos mais um vídeo aqui. A ideia, pessoal, é que a gente tenha no mínimo um vídeo por semana aqui de dica de redação para você, tá? Hoje foi mais um pensamento para a gente conversar um pouquinho, tá? Mas na sequência já vem coisas aí relacionadas a aspectos estruturais, a questão da letra que eu falei, que tipo de letra eu uso, quando que eu posso ser descontado, desconta muito, não desconto, enfim, né? Tudo isso fica para os próximos vídeos. Espero você lá, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.